Hoje, dia 3 de junho de 2022. É um prazer a gente estar fazendo mais uma reunião do Núcleo de Gestão de Qualidade de Vida no Trabalho. Estava pensando aqui, as primeiras reuniões aconteceram lá, faz tanto tempo, 1992, eu acho que foi junho, então até a gente tinha que comemorar, que seriam 30 anos de reuniões, já pensou? E eu nem pensei nisso, mas depois eu vou fazer as continhas, eu acho que é mais ou menos isso mesmo. Mas é um prazer imenso, a gente está organizando nossa segunda reunião do ano, e a gente está, assim, com 75 inscritos, mais ou menos, e sempre tem uma quebra de 2/3, às vezes. Mas o importante é a presença de cada um de vocês, a participação. Como vocês viram, dessa vez a gente não convidou, não fez destaque para convidados especialistas, embora aqui os inscritos têm muitos especialistas, e a ideia da reunião é que vocês tragam a experiência, a expertise de vocês, os relatos, para a gente fortalecer, eu digo, vamos semear, né, experiências, conhecimentos, para sair mais fortalecido para o enfrentamento dessa fase que a gente sabe não tem sido muito simples, mas tem tido experiências muito intensas e que eu vejo que a gente está enfrentando muitas vezes com resultados bacanas. Eu quero agradecer o apoio do Tiago, que está aqui, Gruber, e do Paulo, que deixou uma mensagem bem bacana para compartilhar com vocês. E o esquema é mais ou menos o seguinte: cada um se apresenta, os que estão aqui, fala um pouquinho sobre a questão dos desafios da saúde mental no trabalho, o que viveu e o que descobriu, a gente vai focar um pouquinho nisso. Dentro do possível, nós vamos usar bastante o chat, né? Eu não vou fazer o uso do recurso Mentimeter, que a gente até pensou em fazer, mas se der, a gente pode usar alguma coisa, mas a gente vai usar bastante o chat, e esse material fica todo gravado e disponível no núcleo. Mas se alguém não quiser que algum trecho apareça, alguma coisa, só pedir, a gente edita e tira um pedacinho do que foi falado, tá certo? Dá para editar, né, Tiago? Deixa eu ver se eu não estou prometendo coisa que não dá. Dá para, Tiago? Tá. Sim, Então, é possível. Gente, cada pessoa que entra é muito legal. Às vezes tem gente nova, ou então gente, assim, repaginada, que a gente não sabe. Então, eu vou começar, então, com a Marina, minha aluna de graduação, nossa senhora, é que eu vejo aluna, mas depois mãe, já profissional e tal. Outro dia mesmo era todo mundo adulto jovem ou adolescente, né? Então, eu queria começar, além de agradecer, pedindo para vocês... Ô, Lina, bem-vinda, querida. Olha, então, vou falar os nomes aqui. Bem-vindo, Antônio, bem-vindo, Karine, bem-vinda, Marina, Viviane, Marisa, Elaine, Marcela, Fernando, Catarina, Silvia, Pamela e os outros mais que estão chegando. E nós vamos fazer o seguinte: eu começo pelo Tiago se apresentando, e, enquanto isso, o desafio é: qual é a palavra-chave para a nossa conversa de hoje? Eu vou pedir para vocês colocarem no chat, beleza? Então, Tiago, você se apresenta e depois você indica alguém para falar, ok? Oi, Roberto, quanto tempo conseguiu hoje, hein, Roberto? Então, estamos nessa. Tiago, por favor, e a missão inicial é: usem o chat e usando assim, olha, eu sou fulano, eu quero falar disso em saúde mental, e depois vocês vão falar de verdade, tá ok? E, de novo, é muito, muito bom ter vocês aqui. Já já a gente vai fazer um híbrido. A próxima rodada, a gente vai fazer um híbrido ou na FEA, ou na FIA, ou em uma das bases que a gente tem parceria, tá bom? Tiago, por favor. Tiago Gruber, depois a gente fala, vê quem que o Tiago vai indicar. Tá mudo. Isso, Tiago, põe som, porque senão não vai dar. Oi, Renata! Oi, Cris! Agora sim. Oi, Estão me ouvindo? Cris.
Legal, Então, pessoal, bom dia a todos. É uma alegria estar mais uma vez participando aqui junto com a equipe do Núcleo GQVT. Meu nome é Thiago Gruber, eu sou especialista em estratégia e design de marcas, né? E atuo dando todo o suporte na comunicação, no marketing, no site, nos trabalhos que eu tenho feito junto com a Cris por bastante tempo, acho que já tem quase 10 anos, né, Cris, que a gente está trabalhando nessa parceria, tem sido bem interessante e enriquecedor, e eu tenho aprendido bastante com vocês. Então, estou aqui para dar suporte, dar ajuda a todos vocês. Se tiverem alguma dúvida, souberem de alguém que está precisando, tendo dificuldade de entrar aqui na sala, vocês me avisem, que eu estou aqui para ajudar. bem-vindo. Ó, pessoal, queria dizer para vocês usarem o chat para se apresentar, para fazer marketing, para reclamar, para tudo que tem direito. Eu vou indicar para a apresentação aqui, que você disse que é para indicar alguém para se apresentar. Eu vou indicar meu xará aqui, o Antônio Thiago Nistal, para poder se apresentar. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Aí, Antônio Thiago. É um prazer estar aqui com vocês, principalmente revendo minha querida professora, Cris. Eu sou o Thiago, sou mais Thiago do que Antônio, mas sou Antônio Thiago, sim. Sou psicólogo, sou musicoterapeuta, trabalho com educação corporativa desde 2008. Acompanhei aí nos últimos anos uma mudança significativa dos pedidos, né, das demandas dos clientes, as duas demandas clássicas de trabalho com líderes e trabalho de fortalecimento do espírito de equipe, né, o famoso team building, perderam um pouquinho de espaço para demandas de saúde mental, de gestão do estresse, principalmente, burnout entrando aí na mídia com muita força, todo mundo com muito medo, né? Uhum. E isso eu estou falando ainda de pré-pandemia, mas com a pandemia o negócio se agravou ainda mais. E percebo um movimento que tem uma face muito positiva e outra que eu considero um pouco preocupante, que é o convênio dos RHs com algumas plataformas de terapia individual, que eu sou clínico e trabalho com terapia individual, e não estou de maneira alguma falando que isso é ruim, mas me parece que algumas empresas estão fazendo um movimento de investir menos em trabalho com grupos, os grupos de trabalho, e acho isso um empobrecimento da nossa atuação, porque coisas que a gente trabalha na terapia individual não substituem o trabalho com as equipes de trabalho. Há muito trabalho na frase, né? Mas tudo bem, vocês entenderam. Tiago, então, deixa eu te... Olha, bacana isso. Deixa eu só saber assim. Então, eu acho que o que você trouxe esse contexto, eu acho que a gente pode até fazer isso como incluir nas próximas falas, e eu peço, pessoal, passem perfume e apareçam, sempre que possível. Não é obrigatório, mas a gente poder ver o rosto de vocês, não é uma turma grande, mas dentro do possível, se vocês puderem aparecer, se manifestarem com algum tipo de sinal e com algum tipo de sinal ou imagem, por favor, se manifestem. É muito importante a gente estar conversando com todo o recurso que a gente tiver. Mas, Tiago, você como psicólogo, musicoterapeuta, o que você daria, o que você traria como inovação agora para a saúde mental no trabalho? Vamos focar nesse termo. O que você viu de inovação ou de impacto? Como solução mesmo. Antigamente a gente usava mais o termo inovação, o termo solução, uma época foi até uma espécie de epidemia, tudo era solução, e agora eu vejo que muita coisa a gente usa o termo impacto, né? Uhum. Mas eu queria trabalhar com o conceito de inovação dentro da ideia de gestão de qualidade. Eu estou muito ligada à Academia Brasileira de Qualidade, eu vejo que tem vindo coisas muito boas. Gente, está só entrando gente legal aqui. Bom, só tinha gente legal. Caramba! Então, vou falar um novo lote aqui, tá bom? Ó,
Karen, Nancy, Viviane, que já estava aqui também, Fernando, Jonathan, Larissa Silva, muito legal. E Edson, muito legal. E se eu esqueci de alguém, Lina já tinha falado, Roberto, vocês também falaram, eu estou aqui, pode abrir o microfone, não tem problema nenhum. Então, a minha pergunta, Tiago, o que você viu de inovação para a saúde mental no trabalho? Você se queixou que é menos grupo, mas o que tem de novo? Olha, o que tem de novo é o trabalho aqui nesse modelo online, que muita gente beleza. agora está bem adaptado, né? Verdade. A gente estamos nos sentindo adaptados a isso, embora já percebam cansaço, as pessoas querendo muito fazer trabalhos presenciais, né? E ainda acho que a musicoterapia é algo que pode ser visto como inovação nesse meio, porque é pouca gente que conhece, infelizmente. E pouco usado, eu vi que está pouco usado, muito legal. Bacana, Thiago. Agora, quem que você indica para falar? Eu indico a Lina. Vamos lá, Lina. Bem-vinda, Lina. Bom dia. Obrigada. É um prazer estar com vocês. Era para falar uma palavra, não é? Lina, é que você foi entrando no caminho, né? O Tiago foi meu aluno em 2021. Lina, que ano que você foi minha aluna? 2002. 2002, olha que coisa mais gostosa. Outra perguntinha, você está no Brasil ou está na Holanda? Estou aqui em São Paulo. Já voltou. Lina, a ideia é você contar a sua experiência com saúde mental no trabalho, da sua perspectiva que você está trabalhando, falar do teu projeto, que é Super 10, e o que tem de inovação para a saúde mental do trabalho, o que você tem percebido? Tá ótimo, eu não te pego essa parte. Tudo pergunta difícil. Bom, minha formação é administração, então olho um pouco mais do lado das empresas, né? Apesar de ter feito, né, tanto o mestrado quanto o doutorado na área de gestão de pessoas, né? Estudei carreira, estudei aprendizagem. E o que eu percebo, né, olhando as empresas, eu vejo, na minha opinião pessoal, né, um paradoxo, porque, assim, as empresas estão preocupadas em querer cuidar da saúde mental, mas eu também vejo que as próprias empresas, por meio das lideranças e do seu tipo de gestão, que provocam piorar a saúde mental das pessoas. Então, assim, se a empresa pudesse ela mesma trabalhar nessa causa, né, porque a gente vai ter líderes que, né, são chefes, que são, né, que não conduzem bem a sua equipe, gerando estresse, uma sobrecarga e tudo mais. E, no fim, a gente vê as empresas tentando recuperar isso, né? Que ela mesma poderia, de alguma forma, evitar ou reduzir, né? Sim, o que você viu de inovação hoje para a saúde mental no trabalho? Eu vejo que as empresas têm contratado vários serviços, têm pensado em, né, atender as pessoas mais individualmente. São aplicativos, né? Eu estive no Conar, eu fiquei bem impressionado o quanto que tem de soluções hoje em dia, né? Principalmente online, né? Você entra no app, faz uma meditação, faz alguma coisa, contrata uma cabine, você faz ali uma meditação. Então, assim, soluções desse tipo que eu vejo como mais recorrentes, né? Bacana, eu não fui no Conar, fiquei com vontade, e veio gente de outros países para o Conar. Embora seja um evento nacional, o Conar esse ano, muita gente de fora, a senhora vai estar lá? Eu falei, não estou, pior é que eu não tinha nem me organizado para ir. Eu acho que foi uma falha de formação, né? Porque foi uma agitação, tinha muita gente, Lina, no Conar? Sim, eu estava bem cheio. Eu fui em 2019 e eu achei, assim, lotado igual. Meio cheio, né? Bacana. Você não quer falar do projeto que vocês têm lá na FIA e convidar o pessoal para conhecer, botar o link aqui? Eu acho que é fundamental, é lindo. A gente não tenha vergonha de fazer divulgação do trabalho de vocês, não é esse marketing barato, é falar, as pessoas vêm procurar produtos e serviços aqui, e aqui é um espaço disso também. Claro, com todo o respeito, assim, a gente não está fazendo goela abaixo, é uma coisa, a gente está fazendo isso com seriedade, né? Olha, Cláudia, Larissa, olha,
Andréia Evangélica, ela trabalhou comigo há 10 anos também. Andréia, que saudade. Não sei se a cadeira ainda está aí. Então, me dá o nome do seu projeto e o link indica alguém, por favor. Ok. Bom, eu trabalho, como eu comentei aqui, né, na FEX, que é FIA Employee Experience, é uma iniciativa da FIA para medir a experiência do colaborador. E lá a gente tem, além de, né, um questionário de clima organizacional, nós fazemos várias outras perguntas sobre as condições das pessoas, desde questões demográficas, né, saber qual é o gênero, qual a idade, etc. Mas a gente também pergunta sobre essas questões de saúde, de forma geral, de saúde do sono, de alimentação, de qualidade, né, da pessoa em relação às atividades físicas. E neste ano, né, com a ajuda da professora Cris, a gente colocou questões de autoestima e de autoestima. A gente está coletando os dados e teremos mais resultados daqui a um mês. Então, já está próximo, né, de terminar uma coleta bem grande, uma expectativa de 200 mil respostas. Então, a gente quer ver o quanto que a autoestima interfere ou é influenciada, né, pelo ambiente de trabalho. Obrigada, Alina. Quem que você Vou colocar o indica? link já. Vou indicar a Renata. Sou eu? Oi, Lina, tudo bom? Bem, Oi, Lina. Oi, todos. Cris, que saudade, alguns que eu não conheço ainda. Bom, eu sou Renata, ex e eterna orientanda da Cris, né? Que eu fui orientanda de mestrado e doutorado, mas quem é orientando da Cris é eternamente, não tem por onde. Com todo prazer, né, Cris? Com todo prazer. O prazer é meu. Rê, a gente se conheceu quando eu entrei na FEA, em 1993. Foi Você sim. não foi minha aluna, mas eu estava numa salinha que chovia dentro e você estava na sala em frente com o professor James, né? Faz tempo. Salinha com goteira, eu lembro daquela salinha com goteira. E tem uma lata de lixo que servia para receber a água da chuva. Depois disso, a FEA mudou tanto, foi modernizada, ficou bonita, né? Eu me formei no bacharelado em 94 lá e eu lembro que não tinha sabonete no banheiro quando eu fiz faculdade. Era igual a escola pública mesmo, né? Depois melhorou, vocês veem a FEA como é hoje, melhorou imensamente. A qualidade de vida para estudar mesmo no bacharelado. Melhorou muito. Mas a pressão para produzir agora é de matar, né? Produtivismo, assim, veinha aqui, ó. Mas faz parte, né? E quando eu fiz o bacharelado e eu tive aula de metodologia científica, lá no século XX, né? 1992, né? 93, que eu tive aula de metodologia científica, o professor nem quis dar metodologia científica. Ele deu aula de didática. Olha, eu acho que vai ser mais útil para vocês aprender a fazer apresentação oral, aprender a preparar a apresentação. Foi isso que eu tive em metodologia científica naquela época. Quer dizer, mudou realmente bastante. A ênfase de ser uma escola internacional de pesquisa e de publicação colocou a FEA hoje em programa 7, base, mudou bastante, né? Que bom. Mudou, nossa. E a FEA é maravilhosa nessa parte científica, né? Maravilhosa. A gente entra na FEA, a gente sente a energia, todo o ambiente científico, né? Isso faz um bem danado para a alma, para quem gosta de ciência, né? Faz um bem danado para a alma. E eu sou professora de gestão de pessoas, de inovação. Agora eu acabei de dar uma disciplina de inovação no MBA, na pós-graduação, que é muito gostoso mexer com inovação. E estratégia também, né? Eu sempre tenho esse mix de estratégia, gestão de pessoas, né? Comportamento. E aí a gente vai caminhando, né? Pesquisa é uma coisa muito boa, que alimenta a alma. Dar aula é incentivador, né? E fazer reunião aqui com a Cris é maravilhoso. Posso escolher uma pessoa? Essa parte a gente não tinha combinado, mas obrigada. Eu sei que o pior, eu sei que a gente vive disso e você gosta e eu acredito totalmente. Rê, e agora eu preciso saber de você o desafio de saúde mental no trabalho, o que você tem visto de inovação? Essa pegada que a gente está buscando para poder fazer um alinhamento no tema e cada um trazer
por exemplo, alguma vivência, algum relato e alguma coisa de inovação de saúde mental no trabalho. E falando em mestrando e doutorando, a minha doutoranda que entregou a semana passada, Bárbara, retrasada? Passada? O Oi, doutorado? bom dia. Desculpa a demora e a confusão para entrar aqui, travou tudo, aí eu tive que entrar pelo celular, saí, entrei agora no computador. E travou. E aí ela entregou e ela pôs aquela história do Galvão Bueno. Acabou. Eu falei, caramba, eu acho que a gente chorou, porque eu falei, não acredito. Né? Depois ela vai entrar, ela vai contar quando falou, mas ela é minha última doutoranda nacional. Tem um internacional, que tem que também, esse daqui, ó. Mas que alegria, parabéns, Bárbara. Foi um parto também, mas que legal. Então, Rê, me conta uma experiência de saúde mental. E legal, a gente sabe, fala de saúde, na verdade, fala de saúde e doença. Depois o Roberto Almeida, que é psiquiatra, tem uma longa trajetória. Oi, Rosa. Então, se quiser um relato e uma inovação que você tenha percebido, que eu vejo que você fez grandes ganhos nesses anos todos em relação a essas questões. Olha, apesar de todos os depoimentos que a gente escuta, né, inclusive na última reunião do núcleo, né, que a gente escutou algumas coisas até que a gente ficou um pouco, meu Deus, né? Eu tenho uma visão bem positiva. É claro que a pandemia trouxe inovação nessa parte, mas eu vou um pouquinho mais longe. Eu vejo que, por exemplo, os adolescentes estão se formando no ensino médio já com uma consciência dessas questões psíquicas, de depressão. Então, as pessoas já estão sendo formadas desde o ensino médio já com essa consciência. Então, eu entendo que essa parte de consciência nas organizações só tende a melhorar, né? E ser cada vez mais trabalhado como algo natural, né? Não como algo, isso aqui vai para o hospital psiquiátrico, não sei o que é isso, né? Na ignorância, né? Então, eu acho que está sendo muito desenvolvido isso, né? E começou muito, faz recentemente, né, que essa consciência começou. Eu acho que a consciência começou a tomar corpo da saúde mental nas organizações a partir da década de 70, né? A Cris pode me corrigir se eu estou falando alguma besteira, começou um pouco antes, mas demorou um pouco mais do que a ergonomia, por exemplo. A saúde mental começou um pouco mais tarde, né? E todos os programas, em relação à inovação que a Cris me pediu, né, todos os programas que as empresas foram obrigadas a fazer, né, principalmente no período da pandemia, por exemplo, treinamento sobre luto, né? Quem imaginava que uma organização iria fazer treinamento sobre luto, né, no meio da pandemia? Então, o programa da CIPA, né, que sempre foi sobre segurança no trabalho, inclui esse luto, né? Então, eu acho bastante impressionante isso e eu considero um ganho para as organizações, né? Então, é uma inovação, claro. Olha, essa questão do luto, não que nunca tenha ocorrido, porque quando tinham aqueles grandes acidentes em empresas químicas e como a gente teve a questão das barragens, o luto sempre rondou empresas de alto risco. Mas agora o luto, que tem um caráter sanitário mundial, com essa pegada, realmente, dentro da CIPA, ela tem uma característica muito própria, né? Então, são coisas cíclicas e que realmente o que está acontecendo agora e que parece muito novo é a fala sobre o luto, e o luto muito próximo, né, dos familiares, e não o luto do acidente de trabalho, que era uma coisa mais comum. Agora é um luto do que acontece na sociedade, né? Então, é um luto muito específico. Muito interessante isso, Renata. Obrigada. Eu vou te cortar um pouquinho, porque a gente tem bastante gente, mas depois, gente, não é restrito a uma pessoa. Se vocês quiserem completar o que alguém está falando, é um diálogo, eu sei que é meio louco falar isso, mas vocês podem ir se conversando entre as telinhas, tá bem? Podem falar, Cris, olha, tal. Karen, que bom que deu tempo de você vir, Karen. Obrigada, viu? Ai, eu que agradeço, professora. Eu posso chamar alguém, né, Cris? Eu posso chamar alguém. Por favor, querida, por favor. Eu vou chamar a minha querida Rosa, de quem faz muito tempo que eu não vejo. Estou com saudade. Oi, bom dia, tá dando para me ouvir? Tá dando, sim, professora. Tá bom.
É que houve muito problema com a conexão, então eu estava preocupada de não ser ouvida. Bom, antes de mais nada, bom dia. Meu nome é Rosa Silvia Lopes. Minha área de formação é letras, é o meu doutorado pela Cefeleche, e sou diretora do Instituto Rede Brasilidade, onde a gente está agora trabalhando muito pelas questões da semana de 22. É isso, muito obrigada. Um abraço a todos e um abraço para a Nata também. Rosa, abraço. eu queria, como o tema é saúde mental no trabalho, eu queria saber o que você tem de relatos sobre esse período, sobre saúde mental do trabalho, se você tem algum relato, e o que você viu de inovação. São esses os dois eixos que a gente está buscando alinhar. O que eu tenho percebido é que todos estão muito tensos e que está acontecendo uma violência muito grande nas relações. Muita impaciência, muita violência, e sem contar que tem um adendo. Eu sou moradora da Rua Barão de Campinas. Caso vocês não saibam, é uma transversal da Rua Helvétia, para onde foi a Cracolândia. E é uma coisa de observar, se acreditem ou não, os chamados noias ou drogaditos, na realidade, são menos violentos do que os moradores. Os moradores estão desesperados, extremamente violentos. Os drogaditos estão menos violentos. Olha que não é fácil, né? Porque a polícia fica jogando para um lado, para o outro. Não, agora vocês vão ficar nessa rua. Não, vocês vão ficar na outra. Porque eles vão de acordo para onde vai o tráfico. Então, é um ambiente tenso. E as pessoas estão violentas, os moradores, os ditos cidadãos, eles estão violentos a princípio, antes mesmo de qualquer coisa acontecer. Já estão na defensiva. E o que você viu de inovação nesse período? Para tratamento, para enfrentamento da saúde mental? Você viu alguma coisa? Saúde mental no trabalho? Infelizmente, não. Gostaria de lembrar de algo. Não vi. Tá bem. Obrigada, Rosa. Quem se indicaria para falar? Puxa vida, só consegui entrar agora, então estou sem as possíveis indicações. Mas vai por sua X, intuição, vontade. Tá, então que vá a última pessoa que conseguiu entrar, que também estava com dificuldade em conectar, cujo nome, deixe-me ver, não consigo ver agora. A Andréia, que parece que também se atrasou, né? Oi, gente, sou a Andréia. Isso, oi, Cris, oi, todo mundo. Como vai a cadeira, Andréia? Tá aqui. Se eu conseguir abrir o vídeo, é que assim, se eu abro o vídeo, cai a conexão. Então, já viu, né? Complica. Mas ela tá aqui firme e forte. Obrigada ao presentão, Cris. Presente que durou. O duro foi o transporte da cadeira. Foi, lembra? Foi um romance, né? Mas deu certo, tá aqui firme e forte. Eu tô vendo alguns eu estou reconhecendo, né? Na época que eu trabalhei com a Cris, é sempre bom, é sempre bom trabalhar com a Cris, né? A Cris está sempre em movimento, movimentando, ela está sempre dando um jeitinho, ela não para. Que ano que você trabalhou comigo, Andréia? Eu trabalhei em 2000, eu comecei a trabalhar com você, Cris, em 2011, se não me engano. Aí eu fui ficando, né? Que foi para fazer o Lattes, onde eu aprendi o que era um Lattes, porque eu saí da faculdade, nem sabia o que era um Lattes. A Cris me apresentou para o mundo acadêmico, né? Foi a porta onde eu entrei, uma excelente apresentação, né? E a Cris como apresentando... É verdade, a Cris conhece um monte de coisa, é linkada com um monte de projeto, então é uma delícia trabalhar com ela. Fora que eu só vem aqui quem eu gosto, tá, gente? Opa, que bom! Ela veio de voluntária. Não quero trabalhar de voluntária, eu trabalhava com o meio ambiente. Que bom te ver aqui, Andréia. Que bom! Bom também ver vocês. Eu, na verdade, assim, eu fiquei afastada, né? Essa época da pandemia, eu não trabalhei em projeto nenhum. Comecei a fazer cursos voltados para o meio ambiente, descobri cursos de extensão de direito animal, comecei a descobrir um pouco esse universo, que é uma coisa muito interessante, nova na área do direito, mas que, assim, vai também de encontro às relações, né, que a gente está discutindo aqui, que é tão importante também estar no meio de tudo isso, né, dessa pandemia que começou, onde a gente sabe, né, que foi
a pessoa lá que comeu a carninha que estava contaminada, então, assim, onde tudo começou, né, onde deu o play em toda essa situação. Então, assim, é um tema bem importante que eu estou descobrindo agora. Da Rosa somos vizinhas, eu moro na região da Santa Cecília e eu sei bem o que a gente está passando, assim, né, nessa área, com isso que aconteceu. Na verdade, já tinha essa situação, né, de ter essas pessoas. Não nesse extremo. Não nesse extremo, era mais ali na região ali da Pinacoteca, por ali, né, que eles se agrupavam mais. E agora, com essa... Na Cleveland, era na Cleveland. Isso, é. E aí, quando teve esse movimento que a prefeitura fez, né? Daí eles se espalharam. E assim, é uma coisa... foi uma migração para a Praça Princesa Isabel, depois eles conduzidos. Isso. Conduzidos, exatamente. Por causa do tráfico. Não esquecer disso, né? Senão fica parecendo que é morador de rua, coitadinho, não, é tráfico mesmo. Só que assim, a situação do centro, ela sempre foi uma coisa que eu percebi, principalmente depois de 2015, que aumentou muito o número de pessoas de pedinte, de pessoas que moravam na rua, porque é por causa da situação econômica do país, né? Não tem como ser outra coisa diferente disso. E que, claro, mexeu com todo mundo e vai desestabilizando a pirâmide, e é esse o problema. Eu acho que é uma questão de saúde pública, enquanto não resolver, enquanto eles não encararem, não formatarem um projeto, né, sério, com vontade mesmo, também linkado com outras coisas, com moradia, por que essas pessoas estão morando na rua, por que o crack é a solução desse problema para aquela pessoa, naquela situação, não vai ter outra situação, né? É o que eu vejo, assim, nisso. E com relação à coisa da... a saúde mental, desculpa, tocou o telefone. Imagina. Aqui. Andréa, com relação à saúde mental no trabalho, se você experimentou algo específico e se você viu algum tipo de inovação. E só aproveitando, Tiago, tem gente querendo entrar e não se inscreveu, é possível ou não? Eu nem sei como faz. A pessoa escreveu Eu escrevo agora, olha lá o WhatsApp, tá? E, por favor, Andréa, aquela professora, vai de quando ela está em sala de aula. Então, Cris, percebi assim, né? Porque o trabalho ficou remoto, né? As relações ficaram diferentes, a gente teve que trabalhar o mental fora, assim, quem teve Covid ficou com sequela de memória, um monte de problema. Então, afetou. Eu acho que a gente ainda está vendo e eu acho que ainda vai ver por um tempo, né? Nada que não vai poder ser resolvido, nada que não vai ter solução, mas que vai ter que ser flexibilidade. Acho que não vai ser mais igual, não adianta. Eu acho que não vai mudar, eu acho que vai mudar. Não vai ter como ser como era antes. Então, claro, e você viu alguma inovação? Você viu alguma inovação? Vi o home office, você tem que trabalhar em casa, as relações. Por exemplo, tem gente que falava, nossa, eu vi a minha família de final de semana. Hoje não, hoje você tem que compartilhar. E com isso surge briga, diferença, gasto que não tinha, como é que vai ser dividido, tudo isso, né? São pequenas coisinhas que só na vivência a gente vai vivendo. Né? Então, mudou a forma de organização da família, mudou o tipo de despesa, mudou a economia doméstica, mudou a ocupação de espaço, é um outro modo do viver em família e no trabalho. Olha que bacana, isso dá um belo projeto de pesquisa e dá tudo, né? Um belo projeto de arquitetura, e eu acho que vai poder olhar isso de um jeito um pouco mais estratégico, talvez, daqui a uns meses. Agora a gente está trabalhando de forma emergencial ainda. Ainda, né? Porque você vê, ela vai e volta, né? Isso. E a coisa de aumentar a violência e também aumentar o afeto, né? As pessoas começaram a gostar mais do seu canto e muita gente tem traumas para voltar, para sair de casa, né? Muito, porque é uma doença que vai e volta, né? E aqui eu vou te interromper um pouquinho, vou pedir para a Marisa contar o que aconteceu com ela quando ela teve que entrar num shopping. Marisa, eu vou aproveitar, ela tinha feito umas gravações, só vou mudar um pouquinho a sequência, e ela relatou uma coisa, ela gravou, falei, Marisa, você pode contar para a gente o que você viveu?
Então, e depois que ela falar, daí você indica alguém, tá bom, Andréia? Para não Tá joia. tirar o gostinho de você indicar alguém. Tá joia. Oi, boa tarde. Não, boa tarde já, né? A todos. Meu nome é Marisa. Eu trabalhei muito tempo na FIA em São Paulo. Hoje eu moro em Chapecó, né? Por qualidade de vida mesmo, eu optei vir para cá. Continuo prestando serviço na empresa. E aí, com esse home office, eu fiquei muito tempo dentro de casa. Eu me isolei dentro de casa porque eu faço tudo, né? Home office. Então, não tinha sentido eu ir para a rua, sair. E acabei deixando de fazer muitas coisas, né? Fui parando, né? Com academia, com tudo. E não me dei conta de quanto eu estava me prejudicando e quanto estava afetando a minha saúde mental. E aí, mais ou menos... E aí eu comecei a ficar muito irritada, e meu esposo falou, olha, começa a sair de casa, você está muito irritada, né? Vai ver pessoas, você não vê ninguém, você não sai para fora. E aí eu resolvi, um belo dia, sair, falei para meu filho, vamos no shopping, que eu ainda não conhecia o shopping, 2 anos quase que eu estou aqui em Chapecó, não conhecia o shopping, daqui eu falei, vamos para o shopping. E no momento que eu saí, que a gente estava a caminho do shopping, eu percebi que eu já estava ficando meio, com a respiração meio cansada, mais profunda, e eu falei, gente, tem alguma coisa errada comigo, não comentei nada com ele, pensei. E aí, quando a gente chegou no shopping, que a porta do shopping abriu, que eu vi aquela multidão de gente, eu comecei a respirar muito profundamente. E aquele ar de cansaço, assim, uma coisa horrível, uma sensação horrível. Eu falei para meu filho, vamos embora. Ele, mãe, a gente acabou de chegar no shopping. E eu, para não assustar ele, porque ele nunca tinha vivido isso, e como eu tenho uma irmã com transtorno bipolar e ele conhece, eu evito que aparente alguma coisa parecida para ele não se assustar, porque ele conhece todo o processo da minha irmã, quando ela está na crise e tudo. E aí eu fui me acalmando, eu falei, tá bom, a gente vai ficar um pouco, depois a gente vai embora. E aí eu fui tentando, né, com a mente, relaxar e falar, não, né, eu preciso conviver com as pessoas, eu preciso andar no meio das pessoas. E aí eu fui respirando lentamente, e foi quando eu consegui ficar um tempo dentro do shopping, e fazer o que eu tinha que fazer com ele, mas assim, foi muito pouco tempo, eu falei para ele, vamos embora, né, eu tô cansada, aí depois ele falou, mãe, sua respiração tá muito profunda, e aí eu fui me acalmando tudo, e foi quando eu vim embora, e aí eu percebi, comentei com meu esposo, falei para ele, eu falei, realmente eu não estou bem, né, realmente eu preciso começar a sair, eu preciso começar a me relacionar com as pessoas, e aí eu voltei a fazer academia, eu comecei a voltar à minha vida social de novo, porque eu vi que eu estava ficando nesse processo mesmo de síndrome do pânico, de alguma coisa assim, porque eu nunca tinha sentido. Foi um mal-estar muito grande, além dessa respiração, eu sentia muita palpitação. Então eu falei, eu não quero, né, ficar doente, eu tenho um filho para cuidar, então eu tenho que me cuidar também. Então, hoje eu percebo muito quanto o home office ele é bom, mas ao mesmo tempo, se a gente não se der conta, a gente, né, fica muito doente e a gente precisa buscar tratamento mesmo, a gente precisa buscar conhecimento. E como eu acho que foi a Renata que falou sobre os adolescentes, eu tenho visto a importância disso também, porque hoje eles estão sendo inseridos nesse novo contexto, e na escola do meu filho eles começaram a integrar psicólogos com os alunos, os pais, então eles fazem muita reunião home office, explicando, né, que a gente tem que cuidar da saúde mental dos adolescentes, da própria família. Então eu tenho vivido muito isso e eu tenho procurado buscar respostas, né, porque a gente sabe que se a gente não cuidar da saúde, nada adianta um bom trabalho, nada adianta convívio, nada adianta de nada, né? A gente tem que estar com saúde perfeita. É isso. Marisa, o que a gente tinha conversado é que houve uma mudança do conceito de espaço interno e externo. Sim. O que eu queria saber do Roberto está aí ainda? Roberto? Tá. E de quem classifica a saúde mental, se isso é síndrome do pânico. Eu tenho dúvida se isso é síndrome do pânico. Qual que é a classificação psiquiátrica que se dá para isso, de saúde mental? Essa questão do confinamento é síndrome do pânico? Como que vocês estão classificando isso?
Porque chamam de burnout, mas eu também acho que isso não é burnout. Para mim, isso é uma coisa de medo por isolamento social. Não sei se tem um nome para isso, ou não tem ainda um nome. Tem um nome típico de isolamento social pela pandemia? Eu acho que não deram nome. Então, quando burnout para tudo, eu acho que foi uma simplificação. Não sei, quem mais tem a expertise disso, me ajuda. O Fernando que está aqui. Fernando, cadê a sua esposa? Não veio hoje? Aquela bem chata, né? Larissa, os expertises, por favor, ajudai-me a classificar. Ah, é outro Fernando. É outro Fernando, é o que estava lá em Lisboa. Não, oi, Fernando, agora já sei, é o doutorando da FEA. É que tem outro Fernando, eles não vieram, os que estão em Lisboa hoje não vieram. Então, Roberto, tem alguma classificação? Olha, Cris, primeiro, bom dia para todos, Roberto, o que eu tenho de comuns a vocês é que eu sou fã da Cris também, não tem como, ela é pessoa e profissional inesquecível. Mas vamos lá. Meu Deus. Assim, a dúvida, o questionamento é muito pertinente de colocar isso como sendo mesmo síndrome do pânico. Primeiro, vamos lá, viés de aferição. Às vezes a pessoa vai no Dr. Google e se autodiagnostica. Segundo, os ambientes de trabalho nem sempre tem um profissional para fazer isso, mesmo remotamente. Eu não sei se tem médico de trabalho no remoto intensivamente, não sei se tem. Depois disso, um episódio de paroxístico de ansiedade ainda não é síndrome do pânico. Um episódio não é. É preciso que aconteça mais vezes, para daí ser caracterizado como uma síndrome do pânico. Então, num primeiro momento, a gente pode chamar de uma reação de ajustamento. O termo na CID é de ajustamento, embora seja desajustamento. Mas é reação de ajustamento com manifestação de ansiedade. No meu local de trabalho, tem uma colega que ela tinha tido síndrome do pânico, tinha feito tratamento farmacológico, psicoterápico, melhorou e recentemente voltou a ter episódios. Aí ela me buscou para uma consulta de corredor. No momento em que nós estamos mudando de prédio e que ela mora no extremo da região oeste, pega um trânsito danado, né? Gosta muito de um café e parou o café. Ela diz assim, olha, agora pelo menos eu consigo pensar. Da outra vez eu não conseguia pensar. Não tem um acompanhamento, infelizmente, né? Eu trabalho no serviço público, eu preciso dizer que eu não posso, como é que diria? Eu não posso falar em nome do serviço público, eu não estou aqui oficialmente designado. Mas como cidadão, e vocês, eu posso tecer comentários. Eu trabalho com violências. Eu trabalho numa unidade de vigilância em saúde. E já encadeei aqui, tá, Cris? Se não for para encadear, eu paro. Isso, encadeia, dá uma enxugadinha e dá a proposta. Tudo bem. E eu acho... Então, isso que é bacana. A gente tem muita gente que está no olho do furacão em relação à saúde mental do trabalho, né? E isso que você falou, viés de diagnóstico, viés de aferição, que é o problema do diagnóstico. Você vê, Marisa, às vezes fala, não, eu estou muito mal, eu estou com síndrome do pânico. Não, peraí, é uma síndrome, você está buscando um ajuste, tipo um mecanismo de defesa para sobreviver. Então, é o que a gente chama em psicossomática, que é a reação de vida possível. Você adoece para poder viver. Então, você grita, você reage com algum tipo de ajuste, às vezes estranho socialmente, para você poder caminhar. Então, vamos dizer, você pisa numa pedra, dói o pé, e você manca para poder caminhar. O que não pode é ficar mancando a vida toda, né? Oi, Rosana, bem-vinda. Então, essas coisas, estamos lá no Nordeste agora, não, no Norte. Então, essas coisas, esses termos técnicos, eu acho que deixam a gente com menos culpa, né? Ou com menos medo de estar muito doente, né, Cláudia? Então, vamos caminhando. Então, por favor, conte de um fato e de uma inovação, e depois, aqui para frente, a gente vai
A gente vai ouvir o Paulo, tem um vídeo, e vamos continuando. Aí a Andréia apresenta, e a gente vai começar a entrar naquela fase das informações mais enxutinhas. Vamos lá, Roberto. Tá. Então, eu dizia que eu trabalho numa unidade de vigilância em saúde, que eu acho que quase ninguém sabe, pelo menos até hoje, mesmo profissionais da saúde que eu pergunto, não conhece essa sigla. E é importante conhecer. Gente, por favor, anote aí. De verdade, vou fazer propaganda agora. Unidade de Vigilância em Saúde, UVS. Por que é importante? Porque a UVS trabalha com vigilância, ou seja, ela é responsável por agravos de notificação compulsória. Existem 3 tipos de UVS, 3 tipos de vigilância. A ambiental, que são as catástrofes, Pernambuco, lá, Recife, que caiu, desabamento, inundação, vigilância ambiental. Vigilância sanitária, qualidade de medicamentos, qualidade de alimentos, higiene, que é sanitária. E a epidemiológica, que cuida da detecção da incidência de surtos de doenças de agravo de notificação compulsória. E aí, sífilis, tuberculose, hepatite, vai-se embora. Cuida bastante também da parte de vacinação, da imunização, e a campeã são as violências. Você não pode botar o endereço, o link aqui para a gente? Passo tudinho, sim, com o maior prazer. No chat, As violências são as campeãs. Entretanto, não são as mais assistidas e nem as mais conversadas. São as mais silenciadas. Quando a gente fala em violência, são violências interpessoais e as autoprovocadas, que alguém já comentou aí também, né? Elas são de notificação compulsória. Todo profissional precisa notificar. Aí mesmo em congresso, o pessoal fala isso. Só que vai notificar como, onde? Daqui a pouco eu digo. Não, daqui a pouco você vai ter que encurtar, Rô, por favor, para falar. Eu comecei nas violências como um todo e agora o quê? Sei lá, acho que não deu um ano ainda. Por aí. Eu estou especificamente com as tentativas de suicídio. Especificamente com as tentativas de suicídio, que aumentaram. O que foi, eu posso chamar de inovação, foi que na região que eu estou, na região oeste, não sei se nas outras também tem, foi criado um grupo para conversar, um GT, né, um grupo de trabalho especificamente sobre suicídio. Eu acho que isso é ótimo, porque até então eu falava que, olha, tem, e ninguém, não, mas aqui não aparece, e não sei o quê. Aí, hoje tem um grupo para falar sobre isso. E eu era solitário no meu trabalho. Hoje eu pego um caso, eu pego e taco, comunico não só por e-mails, mas também jogo nesse grupo de WhatsApp. Trabalhei na região com os usuários da Cracolândia, tá, nos idos de 2009, fico doido para falar sobre isso, mas não vai dar tempo. Aí as colegas que tocaram nesse assunto, eu gostaria de conversar com vocês. Então, a inovação seria isto. Agora, do ponto de vista da saúde mental no trabalho para funcionários, eu acho que um bom lugar para se ter uma ideia, não estatística, tudo bonitinho, mas é no diário oficial do seu município. Em São Paulo, no caso, diário oficial de São Paulo. Vai lá. Lá você vai ver quantos funcionários estão afastados por adoecimento. Não tem como refutar. Só que fica lá, né? Não processa muita informação. Fora os que têm alta precoce, porque também já atendem funcionário no Hospital Servidor Público Municipal. Então, eu vivi isso, é terrível. Você não imagina o desespero de uma pessoa quando vai acabar a licença dela. Vai acabar a licença dela, ela vai voltar para aquele ambiente não foi tratado, né? No caso de professor é pior, porque sai um, o outro fica com carga dobrada. Tem que cobrir aquele que saiu. Então, é reação em cascata. Mas é isso, pessoal. Eu adoro falar sobre isso. Parabéns. Roberto, parabéns. Obrigada. Desculpa te cortar, porque é um evento do SEMEAR, né? E agora, o Paulo, que também é da equipe, não pôde vir, deixou um relato, ele também trabalha com essas questões de saúde mental, e aí eu pedi para ele deixar uma gravação curtinha, ele deixou, eu vou pedir licença para passar, depois a André indica alguém, e a gente continua, né, na indicação, e eu vou pedir só para cada um, qual que é a que a gente está fazendo alinhamento? Um fato de saúde mental no trabalho e uma inovação. E lembrando que sim, vocês podem interferir.
Então, antes do Paulo, a gente passar o vídeo, alguém quer fazer algum comentário? Quer interferir? Professora, eu quero. Por favor, Karen, só se identifica, por favor. Eu vou me apresentar, pessoal. Boa tarde. Já passou aqui do meio-dia. Eu sou a Karen, conheci a professora na verdade, pela bibliografia dela, e aí ela me fez uma grande gentileza de vir aqui. Eu sou do Paula Souza, para quem não sabe, as ETECs e as FATECs aqui do estado, e eu adorei o que o Roberto falou. Eu preciso comentar, professora, porque a gente tem 300 mil alunos, o tema de suicídio é algo recorrente, a gente já teve suicídio de professora aqui, e eu trabalho no RH. Além de ser professora, tanto da graduação quanto do técnico, eu trabalho na URH, e a gente fala muito sobre esse tema do suicídio, mas acho que às vezes a gente não é muito assertivo. E até respondendo a pergunta da professora de inovação, no serviço público, inovação, saúde mental é algo, apesar de você ter o SUS que presta esse serviço ao cidadão, para o próprio servidor é algo muito difícil, muito complexo, e os afastamentos, como o Roberto falou, são enormes, e as pessoas ficam com fobia de voltar para o serviço, só que a gente tem que voltar com eles, e muitas vezes a gente não tem um programa estruturado. Eu adorei essa informação da UFES, para mim, assim, foi fundamental. Então, na verdade, eu quero parabenizar o trabalho, né? Sei que a gente está aqui do lado da Cracolândia, a gente está na Rua dos Andradas também, é terrível para nós, mas quero parabenizar, e se eu puder, assim, o seu contato, Roberto, vai nos ajudar muito aqui, porque 300 mil pessoas não é fácil. Então, esse é meu comentário, professora, rápida, super rápida. Não, mas olha, o objetivo da rede é isso, e sabe que a gente tinha um slogan que chama assim, caia na rede. E está até no site ainda, os boletins, tinha uma época, cada tempo de um estagiário, e a ideia é essa, caia na rede, se conversem, troquem, o que não der para falar aqui já vai falando no chat, não fiquem quietos, tá bem? Então... Muito obrigada, gente. Imagina, Karen, o prazer foi meu, e o trabalho que a gente Posso sabe... pegar uma carona também, Cris, Ana Cris? Claro, Cláudia, vamos lá. Vou ser bem objetiva também, né? Então, em relação a isso... Nossa, mas vamos lá. Eu acho que a gente, no grupo que eu participo, né, que é uma instituição, né, que tem creches, crianças, também tem o CVV Pinheiros. Então, a gente tem um trabalho de comunidade, né, CVV Comunidade. E eles fazem um trabalho diferenciado junto às escolas e às empresas, né, onde eles oferecem. Começa com essas instituições chegam com um pedido. Não estamos sabendo dar conta da questão da saúde mental, não temos profissionais da área médica. Estamos com demandas. Então, eles participam de um seminário, escuta aberta, escutar é uma arte, perdão, se escutar é uma arte. A partir depois desse seminário é criado grupos de facilitadores, esses grupos de facilitadores são treinados por uma equipe do CVV, e essas pessoas vão ser multiplicadores de rodas de conversa. Então, nesse trabalho que está sendo feito em empresas, em escolas, por exemplo, o Grupo GR, Shopping Guatemi, Shopping Vila Olímpia, Tribunal de Contas, veio esse pedido de que não sabemos como fazer. Normalmente vem muito por causa do Setembro Amarelo, que as organizações começam a se organizar e buscar esse tipo, né? E o pessoal que está à frente, pelo menos aqui do Grupo CVV Pinheiros, eles têm percebido essa questão, por exemplo, das escolas, os professores não sabem lidar com as questões dos alunos. Esse é um pedido que vem nas rodas de conversa. Então, isso seria a intenção de poder ouvir mais pessoas, porque muitas vezes eles não conseguem. Então, esse atende, né, a questão da empresa. Cláudia, você não pode deixar o endereço aqui para a gente? Deixo sim. No chat. E lá na PTF... Não, coloca no chat. No chat, tá. E na PTF, que é a Associação Paulista de Terapia Familiar, a gente criou, junto com a equipe, o projeto Amparo, de escuta, né? Isso foi, entre aspas, inovador, porque o grupo teve que atender pessoas do Brasil todo. Então, como eu lido com a cultura, como eu lido com as questões, onde não se estavam acostumados do online, né? Então, atendendo também muita questão de suicídio, angústia, de isolamento, de perdas, um luto muito grande por as demandas que a gente encontrou e dificuldades nas relações profissionais também. É esse o ponto. Obrigada. Cláudia, então, você como psicóloga familiar, o ponto-chave agora de saúde mental no trabalho, tem alguma coisa sua? Não esquece de botar o endereço disso que você falou, esse relato que é da instituição. Mas você, psicóloga familiar, o que você viu de inovação agora, bem curtinho?
Bom, se for pelo olhar do consultório, eu tenho escutado muita essa questão que chega ou burnout, ou chega com a questão de síndrome de pânico, é imbatível, e que está muito relacionado a uma crise de ansiedade, isso como psicóloga clínica. Dentro da instituição, que eu sou voluntária numa instituição que é Centro de Criança e Adolescente, são 120 crianças. Tem essa dificuldade de readaptação, né, de voltar, se são adolescentes não querem voltar, essa dificuldade de relacionamento, dificuldade, né? de voltar, olha que nome, que termo bom esse. Como voltar, né? Como, né, o adolescente acaba não querendo voltar. As crianças querem voltar porque querem comer, porque a comida é boa, né? Então a gente está escutando algumas questões nesse sentido, né? Nossa Senhora, olha, gente, tudo isso é nome de campanha. Volte para comer, dificuldade de voltar, né? Cada campanha, né? Nossa, é hoje. Tiago, não me mate, mas a Bárbara levantou a mão. Bárbara, falar então, e depois a gente... Paulo, você já vai entrar no ar. Então, vamos lá. Cadê a Bárbara? Caiu? Estou aqui. Agora conseguiu manter a conexão. Bom dia, pessoal. Desculpa aí a confusão que deu para eu entrar, né, aquela hora, mas está tudo certo. Eu sou orientanda de doutorado da professora Limonge, né? Aquela hora ela estava perguntando, a gente depositou dia 16 de maio a tese sobre trabalhadores 60+ no Brasil. Além disso, também sou professora na área de administração no Instituto Federal de São Paulo, no campus de Jacareí, né? Quem não conhece Jacareí é uma cidade ao lado de São José dos Campos, tá? Eu gostaria de fazer 2 apontamentos, assim. Primeiro, em relação à dinâmica na escola, né? Como é que nós estamos com essa questão da pandemia, né? A questão da saúde mental, tá? O que eu observo? Dá para reunir a fala de vários colegas, da professora Renata lá no início, do Roberto também, né? E da colega lá do Paula Souza também, né? Que ela falou agora há pouco. Eu sinto assim, ó, o Instituto, ele sempre teve bastante preocupação com os alunos, tanto que nós sempre tivemos, até antes da pandemia, um departamento chamado Centro Sociopedagógico, em que os alunos sempre têm acesso tanto como é que chama? Serviço social, tanto a psicólogo também lá dentro do Instituto. Então, nós sempre tivemos isso. O que aconteceu é que com a pandemia, inclusive já enquanto estávamos no remoto, aumentou muito a procura dos estudantes por conversa que fosse, entendeu? Pelos atendimentos lá no Centro Sociopedagógico, tanto da questão de serviço social, porque a gente, como fez o remoto, teve que ver se a pessoa tinha computador, tinha que emprestar, tinha que procurar internet, dar uma forma de fornecer acesso, quanto da questão psicológica, que aumentou muito a violência em casa, muita questão de crise, né? Então, todo mundo dentro de casa também, né? Ficou bem difícil para os meninos, para os nossos alunos. E quando nós retornamos agora, está tendo também muita procura devido à ansiedade e também aumentou muito o número de atestados, tanto de aluno quanto de professores e técnicos, né? Atestados de síndrome gripal e de ansiedade. E aí entra muito aquilo que o Roberto falou agora há pouco, que uma das coisas que a gente está vendo é o retorno antecipado, né? Antes de ter tido a cura, né, completamente, porque como está muita gente saindo, as pessoas já voltam logo para já ir repondo e continuando, sem ainda estar com a ferida aberta, né? A gente está sentindo isso. O que eu sinto quando nós professores conversamos muito, né, nos nossos intervalos sobre a reação dos alunos, e agora os alunos estão muito sensíveis. Qualquer tipo de feedback, né, que a gente dá para corrigir alguma coisa, parece que a gente está acabando com a vida da pessoa, entendeu? A gente não pode falar que a questão estava errada, que tinha algo para melhorar na apresentação, porque parece um insulto mortal para o aluno, ele está muito sensível, né? Então, a gente está fazendo várias conversas com as turmas e está explicando, gente, né? Vamos acalmar, não é pessoal, é do assunto. Todo mundo conversando isso em todas as salas, todos os professores, e aí a gente já notou uma melhora do início do ano, que a gente voltou presencial, até agora, que a gente está finalizando o primeiro semestre do retorno, né? Presencial. Mas,
Oi. Bárbara, a inovação foi falar com os alunos sobre esse fato. Então, a inovação que a gente teve foi, primeiro, contabilizar isso de forma aberta, né? De falar, olha, nós temos tantos alunos nessa condição. A gente não fala o nome dos alunos, mas a gente tem essa abertura de falar. Por quê? Porque aumentou muito a quantidade e até para as pessoas entenderem que não estão sozinhas nisso que a gente está vendo. Na questão de funcionários, o que teve de mudança nesse aspecto foi que a gente agora responde de tempos em tempos uma pesquisa falando como é que a gente está se sentindo, mas ação mesmo assim não teve nenhuma, tá? O que eu observei, professora, Oi? Qual que é o nome da pesquisa? Não tem nome pesquisa, é pesquisa interna de funcionário. Eles passam e perguntam como é que está a sua situação, é isso, tá? Pergunta o nome, setor e como é que tá se sentindo. É um formulário já feito, né, com questões fechadas. O que eu observei, né, então, no serviço público foi isso. Hoje em dia já se pergunta para o funcionário coisas que não se perguntava, né, abertamente, assim, em grande volume, de passar a pesquisa. Mas eu ainda não vi ações mesmo prontamente, eu só vi essa questão de aceitar os atestados, né, e aí ficam os coordenadores de curso ficam aí na corda bamba toda hora, tentando cobrir os espaços, tá? Agora, o que eu observei no ponto de vista de RH corporativo, né, dando aula de RH, eu observei que aumentaram as reportagens sobre saúde mental no trabalho, inclusive na HSM Management, acho que eles criaram até uma coluna especial sobre isso, que eu entendo como uma inovação, porque até alguns anos, né, a gente tratava a saúde mental como algo da privacidade, né? A pessoa te entregava a pessoa, você não podia ficar comentando, né? Fazer reuniões de debate sobre isso nas empresas. E hoje a gente vê se formando grupos de ajuda nas empresas, né? As pessoas conversando sobre isso, fazendo campanha de prevenção à saúde mental, não só na época do Setembro Amarelo, né? Mas a gente vê esse tipo de campanha de escuta, né, que acho que foi até o que a Cláudia falou ali também. Eu entendo que é o início, né, do RH falando sobre isso, assim, o início que eu digo em volume, né, em volume, tá? E aí, realmente, começando com espaços de fala, mas eu vejo que a gente ainda tem muito para desenvolver nisso aí, inclusive do aspecto cultural, que acho que foi até o que a Renata falou lá no início, né, que as pessoas estão começando a ver a saúde mental com maior naturalidade, as doenças mentais, começando a discutir e aprender sobre isso também, né? Por exemplo, a geração dos meus pais, não era natural você falar que ia fazer terapia, você falar que tinha ansiedade, que você tomava algum remédio, alguma coisa assim, né? Era assustador. Hoje, né, os alunos que nós temos, todos já falam, eu já fui tratado, já fui diagnosticado de alguma coisa, eu faço tratamento, eu faço terapia. Inclusive, a pessoa se sente ruim quando não está fazendo nada, né? Minha colega estava comentando que o filho dela, que é calouro agora na universidade, falou que queria fazer terapia. Aí ela falou, tá, então vamos ao médico, né, o psiquiatra, para ver se ele vai te indicar alguma coisa. E aí ele saiu nervoso, porque o médico falou, não, eu fiz todos os testes, ele não tem nada, não tem por que fazer terapia ali, né? E aí os amigos dele todos estavam fazendo. Então foi isso que eu observei, essas mudanças, tá bom? Nossa, você estava inspirada, você fez um tratado. Olha, eu acho que você tem que fazer um artigo sobre isso, viu? Nossa, você fez um monte de coisa boa. Eu vou pedir para esse negócio que você anotou aí, que você tinha uma colinha, se você puder, porque foi bastante coisa, se você puder colocar alguns pontos-chave aqui, Bárbara, eu acho que o pessoal vai querer anotar, porque eu acho que isso dá para incluir numa bela política de saúde mental no trabalho. Se você estiver inspirada, fazer um recorte e cola aí, eu acho que vai ser muito bom, porque tem uns 10 itens aí de primeira. Serve até de indicadores lá para os trabalhos que o pessoal está fazendo, mesmo nas empresas incríveis para se trabalhar e tudo mais. Então, a gente vai, é bom que a gente tenha ainda uns bons 25 minutos ou mais, a gente vai ouvir o Paulo, que é curtinho, vamos voltar para a Andréia, aí a Vivi, que entrou logo no comecinho, a Viviane, não esqueci não, viu, Viviane? Temos a Larissa, que é mãe fresquinha do Jonathan, e não é o Jonathan que está aí,
Temos a Marcela, a Helene, tem bastante gente ainda para falar. Bárbara, obrigada, mas se você estiver inspirada, pelo menos as palavrinhas-chave, a Nancy também. Então, vamos lá, Tiago, vamos ouvir o Paulo? É 2 minutinhos, não é nem 5, achei que era mais. Vamos lá. Está sem som, Tiago. Sem áudio? Tem que compartilhar o áudio também. Lá no compartilhar a tela tem avançado compartilhar áudio. Valeu, Tiago, Antônio, Tiago. Achou, Tiago? Nancy, eu vi que você levantou a mão. Já vamos lá. Antes da André, você já tem que indicar, né, André? Mas aí antes a gente dá a palavra para a Nancy. Achou, Tiago? Onde compartilhar? Não. Normalmente precisa parar de compartilhar e voltar a compartilhar. De novo, mesmo, Marina. Então, Tiago, enquanto isso, a Nancy fala. Pode ser? Pode ser. Então, vamos lá, Nancy, por favor. Bem-vinda, bem-vinda. Boa tarde já, tudo bem? Um minutinho, por favor. Vou baixar a voz. Eu sou Nancy Pinilla, eu sou suspeita para falar do meu vínculo emocional e acadêmico com a professora Ana Cristina. Um amor eterno, e de primeira vista também. Gente, tá tudo em chocolate, hein, com a sabor. Eu tenho alguma experiência com... Eu sou a socióloga e eu terminei meu mestrado ano passado sobre esporte como trabalho com atletas paralímpicos. Eu acompanho muito o esporte dos atletas, o trabalho dos atletas com atletas olímpicos e paralímpicos. Me chama a atenção, vendo a prática desportiva como um trabalho, porque atleta olímpico é trabalhador, nesse sentido, eu percebi que eles estão dando, na época da pandemia e após a pandemia, estão dando muita importância para o tratamento da saúde mental. Anteriormente, eles estavam muito preocupados no treinamento técnico, físico, preparação fisiológica, mas a saúde mental não fazia parte do quadro de preparação deles. Não de todos, alguns. Mas agora, essa questão de estresse mental, de exigência, de burnout dos atletas, e vocês percebem muito atleta na Olimpíada teve esse problema, eles têm agora percebido isso e estão procurando muito frequentemente acompanhamento de um psicólogo para orientar as suas debilidades, as suas fraquezas, os seus medos. Eles são heróis, atleta olímpico é um herói, mas eles carregam o medo e a incerteza o tempo inteiro. Eles precisam lidar com isso, com sucesso, com vitória, com estresse, com quebras de saúde. Esse tipo de preocupação de saúde mental tem sido muito interessante e muito verificado quando eu trabalho com eles, como trabalho voluntário. E a inovação, eles têm procurado muitos deles, orientação psicológica, com mesmo que seja psicólogo online. Porque o psicólogo tem muito trabalho agora não somente o técnico, não somente o fisioterapeuta, não somente o nutricionista, mas agora também psicólogo esportivo. É muito interessante esse movimento para o esporte olímpico e o esporte em geral. Essa é a minha contribuição. O psicólogo esportivo sempre esteve preparado para essa parte de saúde mental, né? Porque eles têm muito perda, depressão e tudo mais, né? Mas é que o atleta agora, ele percebeu que a saúde mental faz parte mesmo da preparação deles. É uma competência. Olha que legal. Sim. Bárbara, muito legal. Então, você sabe que não tem nenhum estudo científico da psicologia esportiva, saúde mental no trabalho como parte da competência na psicologia esportiva. Eu acho que não tem. Eu acho, hipótese. Eu acho que vale uma bela tese de doutorado, viu, Nancy? Estamos trabalhando nisso como voluntários. Estou descobrindo isso. Não sei não. É uma verificação, não é comentário, é verificação mesmo. Eu acho que valia a pena pensar. Uhum.
Muito bem, agora vamos botar o Paulo, aí vamos voltar para o André, e depois quem quiser, volta, vamos lá. Vamos lá, Tiago? Gente, olha, sabe, eu não chamei especialista, assim, com carinha e tal, mas quanto assunto. Vivi, olha, eu não esqueci de você, que você foi uma das primeiras que chegou. E eu acho que é a primeira vez que você está participando, não é não? Eu participei da primeira reunião, estou voltando porque foi incrível. A primeira há quanto tempo? Primeira? Desse ano? Desse ano. Que a minha primeira, dois. Que show. Vamos lá. Agora vocês vão ver Paulo Bergstein Mendes, que além de ser administrador, ele também trabalha com essa parte de psicologia. Isso, assim, deitado. Muito legal, Pois Tiago. é. Ele virou aqui, eu não sei como, mas agora acredito que vai vir o áudio, tá, pessoal? Mas ele vai falar tentar aqui. Não, Tiago, pelo amor de Deus, não. Tá, então, próxima participação aqui, eu vou tentar arrumar aqui. Andréia, o que você quer indicar para falar? Tá acontecendo. Oi, Cris, desculpa, é que eu tô agora no celular porque caiu de vez o meu, eu não consigo... Eu não tô conseguindo... Deixa eu entrar no chat para ver o nome das pessoas. Espera aí, que aqui é mais complicadinho. Olha, vamos na Marcela, então, que é uma mamãezinha nova e fresquinha, né? Ela não falou ainda, porque como eu entrei depois e eu caí agora, fiquei sem conexão, eu não sei se ela já falou, a Marcela. Marcela Leite. Gente, a Marcela acabou de ir ao banheiro aqui na sala. A nova é a Larissa Silva. Acho que trocaram o nome. Tá bem. A Marcela é a primeira vez que ela da Paula Souza. A mãezinha fresquinha é a Larissa, psicóloga. Tá, desculpa, perdão. Eu fui pelo que a Cris falou, porque eu não conheço nenhuma das duas. Larissa, nem sei se ela está dando de mamar para o Jonathan. Larissa, você está aí? Acho que ela não está. Tá, então vamos para outra pessoa, então, pode ser? Eu sugiro a Viviane, que eu estou querendo que ela... A Viviane, então, vamos lá. Sugestão da Cris, Viviane. Eu estou aqui aflita, que eu acho que ela foi segunda aqui, então tem Fernando Donça, tem muita gente. Carminha... A Viviane Correia, né? Então, vamos lá, Viviane Correia. Vamos lá. Pessoal, oi, bom dia, boa tarde já. Eu sou professora, né, e psicóloga, neuropsicóloga, consultora de RH. E o fato que eu trago aqui para vocês é a minha vivência com os alunos da graduação e da pós-graduação, né? Em relação à insegurança sobre o futuro no trabalho, porque, na verdade, eles querem um estilo de vida muito mais simples, com equilíbrio, né, entre a qualidade que eles entendem que precisam ter, e as empresas, de fato, ainda oferecendo trabalhos que levam ao esgotamento mental, né? Então, muitos alunos me procuraram, eu faço um trabalho de coaching voluntário com interesse de pedir demissão, né? E muitos concretizaram isso nesse semestre, tá? Mas ainda eles estão muito perdidos, na verdade, né? Em relação ao direcionamento da carreira. Esse foi um fato que eu acho significativo. E do ponto de vista de inovação, assim, o que eu tenho percebido e também que vem do relato dos alunos, são algumas empresas fazendo grupos operativos para a melhora das funções executivas e do estado mental, né? Porque em função do Covid, né, tem toda uma avaliação neuropsicológica que precisa ser encaminhada, com déficits comprovados na atenção, na memória, na concentração e no raciocínio abstrato, né? Então, eu sinto que as empresas ainda têm tido iniciativas bem tímidas em relação a isso, mas algumas já estão atentas a essa situação. E também uma questão relacionada ao uso abusivo de drogas. Tem uma colega aqui do grupo que falou a respeito disso, né? E as empresas adotando um tipo de orientação não proibitiva, mas sim uma orientação focada na redução de danos, para que eles realmente se fortaleçam do ponto de vista da autoestima e da necessidade de buscar um atendimento de saúde mental, para que depois, então, essa questão de drogas seja efetivamente resolvida, né, de uma forma mais definitiva para eles, tá?
E em relação às mulheres também, eu tenho visto algumas empresas fazerem um trabalho interessante em relação à organização de forma voluntária para elas conversarem sobre temas focados aí nessa situação de sobrecarga, dificuldade de administrar até a rotina com os filhos. Isso a gente já percebeu durante a pandemia, isso continua em função do trabalho híbrido. E alguns programas de gestação online, dando orientações do ponto de vista de autocuidado, de quais são os reflexos da saúde mental da mãe, parecer que está em formação, principalmente nos 3 primeiros meses de vida, e uma série de orientações em relação à inclusão do pai, que se encontra muitas vezes totalmente fora da responsabilidade que ele precisa assumir nessa nova organização da família, né? Então, eu creio que esses são os pontos que eu considero importantes. Vivi, você falou nova organização da família. Será que é nova organização ou é um novo jeito de comunicar? Isso é tão importante. Cadê a Cláudia? Cláudia, não estou te vendo, Porque, olha, são 2 níveis de fala importantes. Quer dizer, será que a nova forma de relacionamento vai gerar uma nova forma de organização? Será que, né, muda a posição do pai e da mãe das tarefas? O que eu senti lá naquela pesquisa que a gente fez com os professores, aberta lá no comecinho da pandemia, que uma hora a gente vai conseguir apresentar o relatório, que era o plano apresentar hoje, mas não conseguimos fechar, mas vai sair, é que perguntar para pessoas mais idosas se fazia serviço de casa, ajudava a esposa ou não, para alguns era desconfortável, chegava a ser até ofensivo. Como eu, uma pessoa com mais de 60 anos, 70, ainda preciso arrumar cama e lavar louça? Teve pessoas que se sentiram incomodadas, muito incomodadas. Eu que já tenho isso. E eu falei, caramba, então essa nova forma de convivência foi mudando os papéis dentro de casa, né? Coisas para se pensar. Então, adorei essa coisa das drogas. Olha quanta coisa nova que é legal a gente pensar, registrar, trabalhar, não é isso? Ana, Então, só complementando, né? Hoje a gente fala em arranjos familiares, né? Arranjos Familiares, né? Então, o modelo pai, mãe, família doriana não cabe mais, né? Até no CPFL está tendo uns eventos bem interessantes sobre arranjos familiares, né? Então, CPFL, ele faz algumas palestras, né? E está discutindo exatamente a nova dinâmica. Eu vou colocar aqui, CPFL, a empresa, ela está disponibilizando. CPFL é Companhia Paulista de Força e Luz. Isso. Eles fazem tipo um café filosófico. Café filosófico. Eles fazem café filosófico, põe na internet. Tá, da TV Cultura. Isso. Olha a força da marca, hein? Que nem o estádio do Corinthians virou Neoquímica, o do Palmeiras virou não sei o que lá. Olha a força da marca, que loucura. E uma visão mais antropológica social, né? Onde a gente está considerando arranjos, então pode ser tríades, pode ser 2 pais, 2 mães, pode ser, enfim, então é uma nova visão, né? E destas relações, né? Que com a pandemia ficou mais evidente, né? Porque todos dentro de casa e assim por diante. Então é interessante também essa nova percepção, né? Pode ser um tema para o ano que vem, para a gente discutir, bem bacana. Muito bem, assista Doutor Estranho 2, a América lá, né? Legal, agora vamos ao Paulo, ele disse que pôs o Paulo no lugar. Vamos lá, Tiago. Tchan, com vocês, Paulo Bergstein Mendes. 1 minuto e pouco. O motivo desse vídeo é porque hoje ele não pode estar presente. Equilíbrio, possamos descobrir aí as emoções que nos trazem para o eixo, principalmente a alegria, a satisfação de viver, de fazer as coisas, e o conhecimento de quem somos, de quais são as questões internas, e a leitura, né, do nosso entorno, seja do nosso meio, seja das nossas relações dentro das organizações, que tudo possa ser conduzido com equilíbrio, com maestria, e que haja harmonia, que haja realmente um contato com
uma essência muito forte que temos dentro da gente, que é a tendência a voltarmos para um equilíbrio positivo, um equilíbrio que nos faz caminhar para a frente. Resta a nós nos esforçarmos e buscarmos todos os recursos e conhecimentos possíveis e imaginários para nos trazer de volta para esse lugar especial que é estar equilibrado, sentir satisfação do viver, da vida, das coisas, das pessoas, sentir que os propósitos existem e que podemos encontrá-los num nível cada vez mais profundo, né? Nas diversas camadas que cercam os indivíduos e as organizações, as pessoas, os projetos coletivos. Sucesso. Muito obrigado. Eu adorei essa história do propósito em camadas mais profundas. Caramba, isso dá uma sustentação, né? E o Paulo é ator também, né? Ele é administrador, mas a vocação dele é ator e também tem esse lado lado da terapia holística e tudo mais, né? Então, eu gostei muito dessa fala dele. Bom, pessoal, eu vou pedir para pelo menos cada um dar um oi. Eduardo, vamos fazer uma rodada para a gente ouvir cada um e usar depois o tempo para os novos comentários. Então, vamos começar, eu não sei quem tem uma listinha assim, olha, eu vou aqui pela minha telinha, tem o Eduardo, que não falou, o Edson, a Carminha. Eu fui chamada aquela hora, mas eu fui colocar o bebê no berço. Então, eu voltei. Primeiro as mames, vamos lá, depois o Eduardo, Edson. Sim. Bom, gente, bom dia, agora já é boa tarde, né? Na mesma direção que a Vivi falou agora há pouco, né? Antes do Paulo, eu também sou professora, sou psicóloga e percebo essa insegurança, né, em relação ao futuro depois da pandemia, né? Tanto nos meus alunos como também nos pacientes do consultório. E a minha pesquisa do mestrado já teve como tema, né, em relação ao trabalho, a transição de carreira radical, né? Quando a pessoa muda, então, drasticamente de uma profissão para outra. E já foi possível observar, né, nessas entrevistas que eu tinha feito antes da pandemia, que as pessoas já estavam mudando mesmo, considerando qualidade de vida, considerando, né, felicidade, fazer uma coisa com mais significado. E depois, né, da pandemia, eu não fiz entrevistas pós-pandemia, mas é possível observar como vou dizer, prioridade, né, que as pessoas têm colocado na vida delas. Então, tem muitos pacientes que trabalharam um tempo remoto, né, esses 2 anos, e agora estão tendo que voltar, o quanto que eles relatam uma dificuldade de voltar, né, um esforço muito maior, uma coisa que fazia tão automática, né, até 2020, agora exige muito. Então, algumas pessoas pensando em sair do trabalho e buscar outro, né? Outras pessoas já se identificando totalmente com esse online, porque deu para conciliar muita coisa, né? Da vida pessoal e profissional. Então, acho que essa que é a minha contribuição, né? Tá mudando, tá impactando. As pessoas já estavam pensando, né, sobre suas prioridades e agora, pós-pandemia, isso veio com mais força ainda, né, pelo que eu tenho observado por aqui. Bacana, desarticulou o automático, né? Desaprendeu e tem que reaprender. Muito legal. Muito obrigada, Lá. Vocês vão me desculpar, mas eu vou ter que ir enxugando aqui. Muito bem, bacana. Larissa, você está muito bonita, ser mãe, hein? Olha só, que delícia! Ai, ai. Eduardo? A Marcela teve que sair. Tudo bem? Tudo Estão me ouvindo? Estamos te ouvindo. Eu estou, né? Eu sou educador físico, ergonomista, técnico de segurança do trabalho, trabalho com programas de qualidade de vida corporativa. Então, assim, o que eu tenho percebido muito é que as empresas estão tendo a percepção, se não pelo lado humano, pelo lado financeiro, porque um profissional afastado com problemas psicológicos, com burnout, depressão
de outras doenças, ele fica muito mais tempo afastado do que uma pessoa que teve uma lesão na mão, no braço, na perna. E eles estão tendo essa percepção, então investindo nesses programas de saúde mental, acredito que muito nessa vertente, né? E a inovação que eu vejo é justamente isso. Eu, no caso, que vendo esse tipo de programa, tentar puxar pelo lado financeiro deles, né? Já que muitas vezes pelo lado humano não funciona. Eu acredito que essa é o ponto-chave, né? A gente tentar mostrar como não só vai melhorar a vida do funcionário, mas também vai melhorar financeiramente para a empresa. Eu acho que isso daí não é uma oposição, a gente, como especialista, tem que mostrar assim o lado humano, falar, olha, tem esse impacto humano, e um não é contra o outro. Não, eu A gente concordo. não pode estimular o lado humano, né? Não, eu concordo. A gente questão mostra o lado humano, a gente mas... pode entregar de verdade, não é o lado Exato. financeiro, a gente entrega de verdade o lado humano, né? Exatamente, a gente tem que priorizar o lado humano, mas eles veem muito números, né? E a gente Não, entrando por esse lado, a gente consegue mostrar que também tem um impacto financeiro na empresa, não só de afastamento, não só pelo lado humano, né? Concordo que tem o lado humano, é o principal nesse caso, mas tem essa vertente também. O que eu digo é que até o lado humano você pode dar números para ele, é que eles não são opostos, né? Eles estão juntos, né? Eles estão colados. A discutir como que esses conceitos funcionam ainda é uma coisa bastante complicada, mas eu acho que é um caminho a avançar. O que eu digo é que agora a questão humana ela passou a ser estratégica, tanto quanto a financeira. E vem muito a pandemia para agilizar isso também, né? Falo, agora querem conversar de verdade com a gente, né? Com a questão mesmo do conceito, do que é, do que não é, o que é um diagnóstico precoce, do que é um retorno precoce. Não, diagnóstico tardio e retorno precoce, né? Muito bem. Olha, eu acho que a Marina não falou, a Carminha não falou. Quem quer falar, gente? Rapidinho. Por favor. Posso Mar, por favor. Eu trabalho numa organização que acho que é diferenciada, ela ainda é muito pequena, então não enfrenta tantas questões, né? E também é muito humana. Então, eu acho... Oi? Chama a sua empresa? Banca Ética Latino-Americana. Você escreveu aqui. Que chique esse nome, hein? Nossa Senhora. Quem falou, espero participar do... Edson, você já foi embora? O Edson já foi embora, se despediu. Então, tchau, A gente estrutura créditos para impacto positivo. Então, eu acho que é uma organização já muito diferente, que parte de outro paradigma, né? Então, é pré-requisito a pessoa estar disposta ao autodesenvolvimento e à formação do ponto de vista humano também. E aí, os profissionais que a gente acaba atraindo são profissionais já que têm, assim, uma visão holística, integral, né? Então, eu acho que quando tem alguma questão, elas são abordadas logo de início e com muito apoio, não só da organização, mas dos colaboradores como um todo, né? E aí, do ponto de vista, assim, também, como a gente tem uma base de antroposofia, essa organização tem como base a antroposofia, a gente tem contato com muitos terapeutas também. Então, isso, as ocasiões que a gente vivenciou foram cuidadas dessa forma. O que eu percebi um pouco foi que no início da pandemia, o medo da morte foi muito grande. Então, se alguém estava com Covid, podia se afastar e ninguém questionava, e por favor, descanse, tudo mais. E pós-vacina, pós-imunização, o que aconteceu é que, tá bom, você está com Covid, vai para casa, mas trabalha remoto, né? Então, só não transmite. E até pergunta como é que tá, tudo bem, mas se espera que a pessoa esteja disponível. Então, eu acho que isso... E vejo, sim, a dificuldade dessa questão de como a gente ajusta nesse novo normal, né? Isso é um desafio para todo mundo. É só isso. Eu sei que a gente está com tempo e acho muito valioso o relato dos demais.
Marina, essa organização deve ser incrível. Eu só acho que é um trabalho bem complexo, né? Sim. Eu acho que é uma nova oportunidade, eu queria saber mais sobre qual é o propósito, como vai, mas deve ser muito, muito incrível. Bacana. Nossa, que vontade, né? Eu estou com dó que muita gente está tendo que ir embora, está elogiando e tal, mas eu não sei, porque aumentar para 2 horas as futuras, não sei se vai ficar meio pesado, né? A gente está, assim, com 10 minutinhos para terminar. Então, gente, quem não falou, por favor, fale pelo menos um oi. A gente tem a Rosana, que veio, o Jonathan, o Fernando, por favor, a Cidinha, a Elaine, Débora. Então, vamos lá? Vamos fazer pelo menos um oi? Aqui. Cris, eu só posso falar uma coisinha bem rápida em cima do que a Marina falou? O que você falou em relação a não quero saber, né? Tá com Covid, mas tem que trabalhar, isso assim, é algo que a gente tem vivido muito. E totalmente fora de hora. Às vezes 11 horas da noite, tem gente chamando para trabalhar. Eu falo, gente, que mundo que o povo tá, né? Então, é bem complicado. Foi bem interessante isso que você falou, porque é uma realidade que a gente tem vivido. Mas, Marisa, aquela história que você contou dos cortes de pessoal também está ficando bem grave, né? Porque está tendo demissão, né? Sim, bastante. O pessoal não fala muito, mas eles estão demitindo as pessoas que não estão dando a produtividade. Então, está um terror de demissão e outra coisa, o medo do futuro. Isso é uma coisa bem forte. É verdade. É bem uma coisa que a gente está vivendo, umas coisas de nuvem cinzenta. Então, não é só a tristeza e o pânico pelo sanitário, mas também pelo futuro do emprego, né? Então, gente, por favor, um oi. Rosana, Débora, Jonathan, Elaine, Fernando. Quem pode falar? Oi. Oi, Rô. A minha câmera, não sei o que aconteceu, mas eu não quis sair para entrar de volta, me desculpem. Dizer que é uma satisfação participar com vocês e ouvindo vocês, eu estou aqui me preparando psicologicamente para o retorno ao presencial segunda. E já fiquei com mais receio ainda dos comentários ouvidos. Não fique com receio. Você tem perfil, você tem laço, você vai dar conta, tenho certeza. E vai vir contar para a gente como você enfrentou com tanta ideia que a gente deu. Tá bom? Tá bem, obrigada. Que cidade que você está? Conta para a gente que cidade que você está. Eu estou em Porto Velho, Rondônia. Viu? A gente está lá no norte, e aí está quente, aqui em São Paulo está frio. São Paulo, Chapecó está frio ou está quente, Marisa? Muito frio, muito frio. Muito frio, estou de cachecol. E ar-condicionado ligado. Nossa Senhora. Agora vamos ver, quem quer falar? Fernando, por favor, como vai sua tese de doutorado? Já terminou? Você já conseguiu as empresas que você precisava? Cadê Fernando? Fernando, você saiu, Fernando, caiu. Fernando, não, está aqui, professora. Ai, é bom. Fala, Fernando. Bom dia a todos, boa tarde. Meu nome é Fernando, eu sou doutorando em administração pela FEA. A minha área de pesquisa, ela é voltada, é um tema um pouco de nicho, que ela é sobre implementação de RH em startups que já escalaram. E um tema que eu até tinha postado no chat bem no começo, que eu acho interessante essa questão de saúde mental, é que agora as empresas elas têm uma pressão para que os funcionários voltem a trabalhar, como, por exemplo, no caso da Tesla, que o próprio Elon Musk disse aos seus funcionários, especialmente aos executivos, que o trabalho deles é presencial e deve ser presencial, e que quem não tiver disposto a trabalhar dessa forma na empresa pode procurar por outro lugar. Então, a gente teve que se adaptar a um mundo de trabalho remoto, e agora essas mesmas pessoas que não estavam, às vezes, 100% compradas com a ideia de trabalhar remoto também vão ser forçadas a voltar ao trabalho presencial. Perfeito. Nossa, Fernando, esse negócio para a saúde mental é um show. São 2 adaptações emergenciais assim, na porrada. Que talvez tenha um retrabalho, vamos dizer, uma readaptação. Tem um nome técnico para isso que não está vindo, já vem. Então, você tem que se readaptar 2 vezes, é um retrauma, não sei como que é o nome técnico, espero que alguém me ajude, Tiago e Roberto, e outras, Cláudias, os psi, porque são 2 adaptações sequenciais emergenciais, e isso é um esforço bem fortão.
Muito legal. Fernando, mas você ainda está procurando startup? Pede um socorro aí, não sei se está precisando. Sim, sim. Se tiver alguém que trabalhe ou que tem contato com pessoal de startups, especialmente aquelas que já têm um certo porte, então, assim, que tem coisa de uns 100 funcionários ou mais, por favor, entre em contato comigo, que eu estou fazendo essa pesquisa agora nessa passagem aí do primeiro para o segundo semestre. Isso, mas deixa seu telefone, seu contato, viu? Renata, Thiago Gruber, todo mundo que puder. Quantos você precisa, Fernando? Eu acho que são de 8 a 12 empresas, eu estou com umas 5 mais encaminhadas, então ainda precisei de umas 3, pelo menos. Então, vai dar. Gente, ajudem o Fernando a terminar a tese de doutorado dele. Vai dar. Vamos lá, quem não falou ainda, Jonathan, e Débora e Cidinha. Ué, Cidinha caiu? Não está aí. Jonathan, Débora, e quem eu estou escapando aqui, me ajude. Vamos lá. Jonathan, você está aí, atrás da caixinha? Acho que não. Débora? Que ele escreveu que ele não pode falar agora, professora. Ele escreveu aqui no chat, o Jonathan. Aqui vão de encontro com o que eu estou estudando, que bonitinho, que bom. Que beleza. Débora, você está podendo falar? Não? Bom, então estamos livres. Alguém quer falar? Gente, bancada livre. Quem quer se manifestar para a gente ir caminhando para o encerramento? Professora e demais colegas, abraços do Sul. Elaine, fala comigo alguma coisa, por favor, fala que eu te escuto. De onde você é? Do Sul de que cidade? Vai falar, Aparecida. Olá, professora, tudo bem? Nossa, eu te conheço de onde? Eu fiz o último concurso para a USP, foi. Ai, você! Sim. Tão novinha, que beleza. Foi aluna da Sandra Mara e do Isso, Silvio. da Sandra Mara. Parabéns. Chegou à semifinal, não foi? Exato, na verdade não fui para a segunda etapa, mas de 52 candidatos, né, muitos acabaram desistindo pelo caminho. E você ficou nos 12 últimos, Elaine? 16 foram os últimos. Gente! Para a última fase foram só 4 concorrentes, digamos assim. Não desista. Não vou desistir, não. Bom, só me apresentando um pouquinho, está muito frio aqui no Sul. Guarapuava. Porto Alegre. Você está em Porto Alegre, tá? Nasci em Guarapuava, mas faço pós-doutorado aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Mas abriram vagas para concurso de gestão de pessoas em outras federais que eu recebi chamado. Você está de olho nisso, né? Sim. Esses concursos contam ponto para os próximos concursos. Com certeza. Eu estou bem de olho agora. Como diz, o pós-doutorado é a última etapa, assim, né? Não tem mais para onde caminhar, então eu estou me encaixando em algum lado, assim. Sou formada em administração e fiz mestrado e doutorado em engenharia da produção. Me interessa muito esse tema de qualidade de vida no trabalho, embora eu não pesquise essa área, mas eu sempre estou muito atenta. Vi essa notificação no Facebook e pensei assim, eu quero mais que acompanhar, eu acho bem interessante. É um prazer conhecer tanta gente assim, com um currículo tão extenso também, com uma experiência profissional tão vasta. É sempre enriquecedor isso. E é isso, professora, é um prazer imenso conhecê-la e falar pela primeira vez com a senhora. É verdade, mas eu acho que eu te vi, teu rosto você vê, a gente conversou por WhatsApp, não sei se a gente não se viu, eu falei, nossa, já é da casa. Bem-vinda, espero que você volte outras vezes, tenho certeza, já você está totalmente integrada, e eu sugiro, você já conhece a Bergo, né, Associação Brasileira de Ergonomia, o pessoal de Florianópolis, e tem muita coisa acontecendo por lá, em Santa Catarina também, e aí vamos manter contato. Tá certo? E já você vai estar com um trabalho assim. Amém. Trabalho, né? Tenho certeza. Pega uma monitoria esse semestre que vem e já você está bem integradinha. O SESC, eu acho que faz cadastro, né? Bom, como que ela pode prestar serviço lá para o SESC também? Que é nacional, né? Porque ela está no Sul, talvez, né? Aí pode dar os contatos. Bom, gente, então, Cidinha, você não quer falar, Cidinha? Jonathan já não pode falar. Bom, gente,
A gente vai encerrar. Pelo que se vê, há muita vivência, a gente é testemunho da história. O que se vê é que a gente tem uma capacidade de elaborar, de articular, de relatar, quer dizer, é um fenômeno que tem nome, sobrenome, tem pedigree, e que ela está mudando de status, né? A gente está saindo de um status reativo para um status assim de compartilhamento, de identificação, de especialidade, porque ele era, como alguém falou, ele era uma coisa meio escondida, meio privada. Eu acho que foi a Bárbara que falou isso, né? Eu acho que há especialidades que não estão sendo usadas, como o Tiago falou, musicoterapia, que é uma coisa tão tradicional, está sendo muito pouco usada. A entrada da tecnologia fez toda a diferença, como a Alina falou, né? Sim, a coisa das cabines. Antigamente a gente tinha salas de descompressão. Ela falou de cabine, olha que coisa interessante, né? As empresas que já têm uma cultura em que isso está pressuposto, quando a Nancy traz isso ser uma competência do próprio trabalho, né? A gente tem aquela história, né? O médico que adoece, o psicólogo, aquele psicólogo, aquele psiquiatra, eles são tudo doidos. Não, peraí, não pode. O professor que não sabe falar português, né? Não, você tem que ter uma coerência naquilo que fala. Então, espero que vocês tenham adquirido uma reflexão mais profunda sobre isso, né? E que a gente possa continuar a trazer esse tema de uma forma mais completa e que a gente possa melhorar a nossa qualidade de vida em relação a isso. Então, eu não sei se alguém quer fazer algum outro depoimento, quer trazer algum relato, e para a gente encerrar. E a gente, quando vai ser a nossa próxima reunião? Vai ser agosto, se não me engano. A agenda está lá no Facebook, está no nosso... Visitem o nosso site, que é www.nucleogqvt.com.br, está nas redes sociais também, né? No LinkedIn, está em todas as redes, e a gente tenta fazer uma ação, a gente não fica atualizando toda hora, mas sempre tem alguma novidadezinha por lá, e a gente está à disposição. Desejo um ótimo almoço para vocês, um abraço apertado, um suspiro dobrado,